Sempre que acontece uma mudança brusca na tua vida, né? Uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, né? Quando acaba um relacionamento, quando morre alguém, a vida te dá uma oportunidade de reparação de tudo que aconteceu, que se chama fases do luto. E é importante que você entenda essas fases, porque você pode estar passando pela fase do luto e não estar entendendo que existe um passo após o outro passo. E você pode estar preso, rodando em círculos em uma das fases do luto, principalmente falando em relacionamentos amorosos. Logo quando acontece, eu vou dar um exemplo de relação amorosa, tá? Acabou a relação, você chegou no limite da relação, você tinha muito certo todos os fatores que fizeram com que você chegasse ao fim dessa relação. Tudo, estava tudo muito justo, a admiração talvez já tinha ido embora, uma decepção, não sei qual foi seu motivo, mas você decidiu se separar. Naquele momento, então, você inicia a primeira fase do luto, que a gente vai chamar de fase do choque. Ou seja, é uma fase onde você toma um choque, você até nem entende direito o que você fez. Você foi movido, assim, bastante, né, pelo momento. E naquele primeiro momento após a sua decisão, você fica assim, como se estivesse sonhando, sabe? Quando morre alguém também, aquele susto que você toma, eita, acabou mesmo, eita, a pessoa não está mais aqui presente, nunca mais eu vou ver fulano. Então, a gente entra num estado de choque que dura mais ou menos umas 72 horas. Logo depois das 72 horas, inicia a segunda fase do luto. Essa é muito importante, presta atenção. A segunda fase do luto é a fase da barganha, onde o nosso cérebro não aceita que a gente reinicie. Ele não aceita o novo. O nosso cérebro, ele tem alergia às coisas novas. Ele prefere tudo como sempre foi. O cérebro é mais ou menos assim, já que não tem tu, vai tu mesmo. Ele não gosta de luz no fim do túnel, ele não gosta de novidade. Então, naquele momento, você começa a encontrar motivos para voltar para o teu ex lá, que você já tem total certeza, você já tinha total certeza de todos os motivos. O cérebro sacana começa a pegar só as coisas positivas e ir lá na pontinha e fazer você achar que você precisa dar uma outra chance, que você precisa começar, e você começa a sentir uma saudade, não é? É um momento onde a gente quer trazer de volta aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas ficam loucas e entrando assim numa relação de gato e rato, não sai nunca. Porque sempre que chega na zona da barganha, que é essa segunda fase, diz assim, ah não, mas alguma coisa está me dizendo para voltar. Volta. Aí continua a mesma coisa, termina. Entra pela fase do choque, vai para a fase da barganha, volta. Nas mortes literais, essa fase da barganha é quando a gente procura um centro religioso, quando a gente procura uma igreja, um centro espírita, a gente quer falar com a pessoa, a gente quer entender o que aconteceu, a gente quer entender sobre a morte, né? Quando é uma dieta que a gente está fazendo, que também tem fase do luto, é a fase que a gente começa a lidar com as tentações. A gente já tem estabelecido um cardápio bom, mas a gente começa a pensar, e aí, né? Ai meu Deus do céu, aquele sabor, ai aquela coisa da Coca-Cola, ai aquela coisa daquele doce, não é? O cérebro começa a lutar contra. Essa fase da barganha você tem que ser firme, porque ela vai ser uma fase de tentações. É a segunda fase do luto. Você passando por ela mais de 20 dias firme, sem ligar para o ex, sem mandar contatinho, sem botar aquele ponto no WhatsApp lá que você solta, sem dizer oi sumido, né? Sem se desesperar, você passa para a terceira fase. A terceira fase é uma fase mais fria, né? A gente vai chamar de fase triste. A fase triste é aquela fase que você vai pagar a língua, mas você vai falar assim, nunca mais eu vou amar. Perdi o gosto pelas coisas, não quero assistir aquele filme que eu gostava, a vida parece que está sem graça agora. Normal, isso não é depressão, isso não é alguma coisa maior, não. É simplesmente a terceira fase do luto, que é uma fase onde você fica um pouco introvertido, um pouco quieto, né? Se reparando daquilo que aconteceu. Então, seu corpo baixa o metabolismo, você fica um pouco assim, com os suores estranhos, não dorme direito, tá? Aparece alguma inflamação, aparece alguma it, né, dessas inflamações que você tem, mas isso passa logo, tá? Então, essa fase a zona fria, ela também dura umas 3 semanas. Logo depois, se você passou, ó, pela fase do choque, se você passou pela fase da barganha, se você passou pela fase do frio, que é a fase triste, você entra na última fase, que é a fase do calor. É a fase onde tem uma raiva, assim, sabe? Sobe uma raiva boa, uma necessidade de dizer, eu não acredito que eu perdi esse tempo todo por fulano. Eu não acredito. Vem uma lucidez, uma chuva de lucidez, e aí você pula para a zona da normalidade de novo.
Toda essa fase de luto, na maioria das vezes, dura uns 3 meses. Mas por que tem pessoas, Jordão? Por que eu tô há tanto tempo? Porque você está presa em uma dessas fases. Para agora, reflete. Você está presa em qual fase? Na fase da barganha? Na fase da tristeza? Que pode sim despertar um processo depressivo se você tiver na sua genética, né? Em qual fase você está? Está misturado? Você precisa de ajuda para empurrar você, com todo o amor positivo, para a fase da libertação, para a fase do calor. Então, sempre quando a gente termina uma coisa, sempre quando a gente muda de cidade, sempre quando a gente muda de emprego, sempre quando a gente termina um relacionamento, sempre quando morre alguém, entender essas fases do luto, com certeza vai fazer com que você passe com muito mais autoconhecimento sobre cada fase, sem precisar ficar dizendo, meu Deus, é tentação, meu Deus, é o fim do mundo, meu Deus, eu estou com uma imensa depressão. Não, tudo natural. Passou pelas fases do luto, seu sistema, ó, repara o tecido lesado espiritual, mental, fisiológico. Cheiro para você. Se fez sentido, repassa o vídeo.